Olá, queridos. Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada um de vocês. Eu quero agradecer aí a presença de vocês online, né, buscando nessa noite estarmos juntos em comunhão, mesmo que online, né? E eu quero abraçar, né, cada um de vocês. Estamos aqui em Lagoinha Santa Mônica, transmitindo para vocês diretamente, né, nessa noite aí maravilhosa que o Senhor nos concede, né, de estarmos aqui juntos. Um beijo no coração de cada um, viu? Recebam aí as bênçãos. Vamos orar, né? Vamos agradecer o Senhor por esse momento. Amém? Então feche os seus olhos onde você estiver e vamos buscar aí a presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento que nós temos diante do Senhor, diante, Senhor, da sua igreja, o Pai, trazendo a palavra que o Senhor nos deu para compartilhar, Senhor, com a sua igreja nessa sexta-feira. Senhor, que essa ministração alma sarada, Senhor, chegue ao coração e à mente, Senhor, de cada um que esteja agora nos ouvindo, ó Senhor, porque são pessoas que neste momento, decidiram estar buscando o Senhor, recebendo do Senhor. Ó Pai, que o Senhor vá de encontro, Senhor, à necessidade de cada um nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, receba, Senhor, o nosso culto ao Senhor, receba, Senhor, a nossa disponibilidade e disposição de estarmos aqui, ó Senhor, para honrar o Teu nome, ó Pai, para sermos gratos ao Senhor, ó Pai, para trazer, Senhor, a Sua palavra à Sua igreja. Senhor, eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, a vida de cada um que está online, a vida de cada um que está assistindo. O Senhor, a vida e a família, Senhor, sejam abençoados e recebam nessa noite aquilo que vem direto do trono de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Amém? Glória a Deus. Bom, nós estamos aí nesse estudo, né? Nessas sextas-feiras, já hoje a quinta sexta-feira, que nós estamos trabalhando a oração que Jesus nos ensinou. Eu sempre coloco que às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade, ela fala, eu não sei como orar, mas Jesus nos deixou a oração, não é uma oração. Ele nos deixou a oração do Pai Nosso para que nós pudéssemos chegar diante dele todos os dias. Então, nós não temos desculpas, né, diante do Senhor. Eu não sei orar, eu não sei o que falar, eu não sei o que levar diante do Senhor. Comece pela oração do Pai Nosso. E é o que nós juntos vamos fazer agora. Amém? Então, novamente, feche os seus olhos. Vamos juntos, então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha em nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que nos deve. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Porque seu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje nós vamos trabalhar o versículo 13, né? Mateus 6, né? Versículo 13, que vem falando exatamente, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra de Deus, ela não só nos leva a essa oração diante do Pai, mas Jesus também nos deixou o que fazer, né? Porque às vezes a pessoa fala, peraí, não é para eu cair em tentação, mas o que é que eu faço para não cair em tentação? Primeiro, queridos, nós temos que entender que a tentação, ela não é pecado. A tentação, ele é gerado através da concupiscência da carne. Ela é gerada naquilo que eu desejo, ela é gerada naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço, naquilo que eu assisto, naquilo que eu leio, naquilo que eu busco. Então, ela vem aí de tudo aquilo que os meus sentidos, de alguma forma, buscam nesse mundo. E aí é gerado as tentações. Na verdade, às vezes as pessoas colocam as tentações dentro só de uma dimensão sexual, por exemplo. Mas nós sabemos que as tentações, elas podem estar em qualquer dimensão da nossa vida. Elas podem passar pela nossa dimensão espiritual, pela nossa dimensão familiar, pela nossa dimensão profissional,
sexual, enfim. A tentação ela pode acontecer em qualquer uma das nossas dimensões. Nós sabemos que quando Jesus ele foi tentado pelo inimigo, ele foi tentado em algumas áreas diferentes também, né? Ele foi tentado dentro da questão da fome, ele foi tentado dentro da questão de riquezas, ele foi tentado dentro da questão das angústias e das ansiedades. Ele foi tentado dentro da questão da identidade dele como filho de Deus, porque Satanás fala assim com Jesus: se você for filho de Deus mesmo, se atire daí de cima. Inclusive, trazendo ali uma ideia de suicídio para nós, né? Então, Jesus ele foi tentado, inclusive, a atentar contra a sua própria vida. E Satanás ele usa da palavra de Deus para gerar confusão, para tentar gerar, né? Mas da mesma maneira que ele fez com Jesus, ele faz conosco, da mesma forma. Então, tentações, nós não podemos pensar aqui que elas só acontecem numa dimensão. Ela pode acontecer em todas as dimensões humanas, né? Então, por isso que lá em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, vai nos trazer a ideia desse inimigo da nossa alma. A palavra de Deus afirma que nós temos esse inimigo que está ao derredor, está todo o tempo tentando achar uma brecha na nossa mente, na nossa vontade ou na nossa emoção, para gerar em nós algum tipo de tentação. Então, nós precisamos ter vigilância. Nós vamos ver lá em Mateus 26, 41, quando Jesus ele vem trazendo exatamente o que eu e você precisamos fazer para não cairmos em tentação. Ali ele coloca o seguinte: vigiai e orai. Às vezes nós oramos, mas não vigiamos. E nós precisamos aprender a vigiar. Nós precisamos aprender a estar atento àquilo que acontece ao meu redor e o que acontece ao meu redor que provoca em mim alguma coisa que pode gerar a tentação. A tentação, ela não é pecado. Por isso eu costumo dizer que nós precisamos aprender a confessar tentações, exatamente para não termos que confessar pecados. Nós precisamos estar atentos a tudo que acontece ao nosso redor, fechar as brechas, estarmos na presença do Senhor, estar buscando o Senhor a cada dia, para estarmos vigilantes na presença do Senhor. Para que quando esse inimigo da nossa alma, que está ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando criar armadilhas para nós cairmos. Porque o cristão, ele não escolhe pecar. O cristão, ele cai em armadilhas. Assim mesmo, por quê? Porque não vigiou. Então, nós precisamos estar atentos para vigiarmos e orarmos para que nós não caiamos em tentação. Quando ele fala lá, né, para que nós não caiamos em tentação e livra-nos do mal. Esse mal não é só coisas maléficas, mas é um ser também. Porque Satanás ele é maligno e ele vai gerando a malignidade. Mas enquanto ele gera malignidade, nós sabemos que no Espírito Santo é gerada em nós a benignidade, que é exatamente ela que vai combater essa malignidade, que de alguma forma, por causa da nossa raiz de pecado, ela vem nos conduzindo a tentações. Eu sempre costumo dizer, eu já disse isso em outras ministrações, Alma Sarada, e vocês vão lembrar, eu sempre coloco o seguinte: se você colocar diante de uma criança de 2 anos, né, um copo de água e um copo de Coca-Cola, existe uma grande chance, quase 90%, que ela vai escolher o copo de Coca-Cola. O ser humano ele é tendencioso a escolher o que faz mal para ele. O ser humano é tendencioso a escolher aquilo que é prazeroso. Mas nós sabemos que tudo que é prazeroso é momentâneo. Então, nós precisamos estar atentos para escolher para a nossa vida aquilo que não é, aquilo que é perene, aquilo que vai além de momentos da nossa vida. Nós somos seres eternos em Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos fazer boas escolhas de vida a cada
dia. Por isso, esse copo de Coca-Cola, né, que sugere aí a tentação daquilo que eu vou escolher, que faz mal para mim, eu preciso ser vigilante. Eu preciso escolher aquilo que faz bem para mim, embora nem sempre seja prazeroso. Às vezes as pessoas falam assim: Maria, mas água não tem gosto de nada, né? A Coca-Cola é tão gostosa. E isso vale para muitas coisas na nossa vida. As tentações, elas são prazerosas. Claro, eu desconheço uma tentação que não seja prazerosa, porque se assim não fosse, ela não atraía, né? Então, tudo é muito belo, tudo é muito legal, tudo é muito atrativo. E por isso, mais uma vez, nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar vigilantes considerando a nossa racionalidade. Porque as nossas escolhas diante das tentações, elas passam por um nível racional. Uma renovação de mente a cada dia, que faz com que eu decida escolher a vontade do Senhor e não a minha. E nesse sentido, evitar cair em tentações. A palavra de Deus afirma que, por mais que nós sejamos tentados, nós nunca vamos ser tentados além das nossas forças. E que juntamente com a tentação, que ela vem de baixo, porque Deus não pode nos tentar, sempre vai ser o inimigo, Ele, o Senhor, também nos dá o escape. Mas para que o Senhor nos dê o escape, nós precisamos estar atentos à presença dEle. Nós precisamos estar atentos à ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo na nossa vida, que vai falar: filho, não vai por aí. Filha, não faz isso. Filhos, prestem atenção. Onde que é que vocês estão indo? Então, nós precisamos discernir a voz do Senhor. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não grita dentro de nós. O Espírito Santo geme dentro de nós. Por quê? Porque ele receia que nós caiamos em pecado, em tentação. Então, ele geme pelas nossas vidas. Gemidos inexprimíveis. Porque ele sabe que a nossa alma está correndo riscos. Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele nos conforta, ele nos consola, ele nos convence do pecado e do juízo. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus, ele não é bastardo, ele não é órfão de pai. Então, o Senhor, ele sempre vai provocar em nós o quê? A angústia do pecado, né? O cristão, ele não tem prazer 100% em pecar. Ele não tem isso. Exatamente por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que sempre vai sinalizar: olha, você está fazendo algo que desagrada o coração. Olha, do Pai. Olha, você está entristecendo o Espírito Santo. E não tem como, queridos. Quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, nós vamos também ficar tristes. Porque ao entristecê-lo, nós também entristecemos. Então, às vezes, as pessoas que estão em pecado, elas vão sendo gerado nela angústia. A angústia é uma sensação corpórea, do sentimento de culpa, de que eu estou fazendo algo que não era para fazer. Então, às vezes, a pessoa escolhe um trabalho, aceita certas propostas que não é para serem aceitas. E isso pode acontecer dentro do âmbito profissional, dentro do âmbito familiar, dentro de uma questão amorosa. Cuidado com as propostas. As propostas, elas são muito sutis também, né? Às vezes, o inimigo, ele trabalha exatamente no lícito, naquilo que nós demos legalidade, exatamente para nos enganar, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim: Maria, mas isso é um trabalho. É um trabalho, mas você está compactuando com algo que não é bom, conforme a palavra de Deus. Ah, Maria, mas isso eu vou fazer em família. Eu vou estar na minha família, é a minha parentela. Mas vocês se juntaram em comunhão para quê? Para compactuar pecado? Para compactuar algo que não é da vontade de Deus? Então, às vezes, nós somos enganados por essa legalidade, entre aspas, que nós abrimos. E aí o inimigo da nossa alma, ele aproveita desse tempo. Então, por isso,
lá em 1 Pedro, vem nos alertando contra esse inimigo da nossa alma, contra essa malignidade que nós precisamos vigiar, e é o que o Senhor Jesus vem ensinando para nós. E Jesus, ele não vem só falando, ele passou por isso. Ele passou por isso e ele nos ensina como vencer. Como é que Jesus venceu? Primeiro, ele estava em jejum. Segundo, ele estava vigilante e em oração. Então, Jesus deixa para nós não só a questão de, olha, não caia em tentação, olha, evite o pecado, mas também ele nos ensina como fazer isso. E por que Jesus nos deixou isso? Exatamente para que nós não entremos em nenhum tipo de sofrimento da nossa alma. Porque nós sabemos que não só o pecado, mas a tentação, ela nos perturba mais às vezes do que o pecado. Porque o pecado, a pessoa vai, peca. E aí o Espírito Santo a convence do pecado. Aí ela se arrepende e volta. Ela se arrepende e deixa o pecado. Mas a tentação, ela é perturbadora. Existem pessoas afligidas na sua alma. Existem pessoas afligidas na sua mente todo um tempo. Porque o inimigo, ele fica ali jogando ideias, jogando propostas, jogando sugestões. E por isso nós precisamos ser vigilantes. Existe uma batalha na nossa mente contra essa voz que quer nos dominar em determinadas questões. Então, o Espírito Santo, no nosso espírito, não faça. Mas é bem manso. O Espírito Santo, ele é manso. Não faça. E aí, aquela voz assim, retumbante do inimigo. Faça. É bom. Olha, você já experimentou isso outra vez. Você sabe que isso é bom. Experimenta de novo. É só dessa vez. Isso não vai te fazer mal. E se a pessoa não tiver vigilante, ela vai embarcar. Ela vai cair, porque é muito sutil. Por isso nós precisamos estar firmes na rocha. Por isso a necessidade do devocional diário, individual, a cada dia, para nos fortalecer no Espírito Santo de Deus. Queridos, não há outra forma de nós vencermos a tentação e não cairmos no pecado. Não há outra forma. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus milita contra a nossa carne. Essa carne, né, como as pessoas dizem, ela não se converte. Ela tem hormônios, ela tem desejos, ela tem vontade. E aí nós entramos na outra questão, a vontade, né? Às vezes a pessoa fala assim, Maria, eu tentei, eu me esforcei, mas eu não consegui. Eu acabei caindo em tentação. E por quê? Porque ela estava lidando com a força de vontade dela, a força do braço dela. E nós sabemos que nós somos falhos. Aquilo que nós tentamos fazer com a nossa força, do nosso braço, existe uma grande chance da gente não conseguir. Por isso, de novo, a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque aí é esse Espírito Santo que vai gerar santidade em nós. É esse Espírito Santo que vai militar contra a nossa carne. E se ele estiver cheio, principalmente do domínio próprio, do amor, da paz, da alegria, da fé, ele vai vencer essa carne. Esse é o caminho. É dessa forma que nós podemos orar. Pai, não nos deixes cair em tentação. E aí ele fala, ok, eu não vou deixar, porque na verdade não é o Senhor que nos tenta. Mas ele vai falar, olha, mas para que você não caia, você precisa estar na minha presença. Você precisa estar me buscando. E aí existe uma outra questão que também nos sara, que é o que a palavra de Deus diz. Confessai uns aos outros as suas mazelas, as suas tentações, para que vocês sejam sarados. Queridos, não fiquem sozinhos nas suas tentações. Não façam isso com vocês. Porque se você ficar sozinho, você fica sem proteção. Você fica sem proteção do Espírito Santo, você fica sem proteção da igreja. Eu costumo muito trazer aquela imagem da ovelha, né? Da ovelha que ela acaba ficando fora do bando, e quando ela fica fora do bando, não tem como. A possibilidade de um lobo, de um leão ou de algum animal maior pegá-la é muito grande.
A ovelha, ela precisa estar no aprisco, ela precisa estar no bando, ela precisa estar protegida, ela precisa se permitir a essa proteção. Eu e você somos ovelhas e nós precisamos permanecer no nosso aprisco. Santa Mônica é o nosso aprisco. E nós temos aqui um pastor que cuida de nós. Tem um pastor que cuida de você e de mim. E que nos protege em oração, em intercessão, em aconselhamento e em cuidado mesmo prático no dia a dia. Ele e a família dele. Então nós precisamos estar nos permitir ser cuidados e protegidos. Eu lembro que quando eu era adolescente, às vezes as pessoas falavam assim, nossa, eu tenho birra de gente que quer controlar a minha vida. É interessante que às vezes as pessoas acham que elas estão sendo controladas. Elas não entendem que elas estão sendo protegidas. A lei do Senhor, ela não é para te proibir de nada. Aquilo que o seu pastor te orienta não é para te proibir de nada. Até porque nós sabemos que se você quiser fazer algo que não é bom para você, você vai fazer. Isso é humano. E isso nós sabemos muito bem. Então, a lei do Senhor, ela não é para proibir. A lei do Senhor é para nos proteger. É a nossa cerca de proteção. Então, o aprisco onde nós estamos, né, em Lagoinha Santa Mônica, é esse aprisco. É onde que nós vamos ser protegidos. Então, você que é ovelha, não fique sozinha. Porque senão esse inimigo aqui da sua alma, esse leão aqui, né, que está ao derredor, ele pode te tragar. E aí nós temos também as emoções. O inimigo, ele vai trabalhar nessa alma nossa, na nossa mente, jogando ideias, jogando propostas, né? Ele trabalha na nossa vontade fraca. Porque, como eu disse, a nossa força de vontade, ela é fraca, né? E aí ele vem também trabalhando nas nossas emoções. Porque quando eu paro de racionalizar e começo só a emocionar, né, eu perco o equilíbrio, eu perco a moderação. E aí eu me perco, né? Porque aí, ao invés de eu racionalizar, não, eu vou ficar na emoção. E a emoção, não tem como. A carne, ela vai se entregar. Por isso, nós vamos lá em Salmo 1:2, que vem falando, vamos juntos lá. Em Salmo 1:2, e nós já trabalhamos esse salmo aqui, né, em outro momento, aqui na igreja, eu já trouxe para vocês, mas aqui em Salmo 1 vem falando assim, vem falando do justo, né, que é eu e você, aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo. E aqui vem falando, antes o prazer desse justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É interessante que eu ouço falar muito em meditação de cristão. Eu não tenho nada contra a meditação, embora eu sempre faça uma observação. Se você for pensar na palavra meditar, se você separa essa palavra, você vai entender você vai entender o seguinte: me editar. Ou seja, você vai olhar para dentro para fazer uma nova edição de você. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, né? Porque quando nós voltamos os olhos para nós e tiramos os olhos do nosso Criador e Senhor, nós corremos grande risco. Por isso, eu não tenho nada contra meditação cristã. Mas eu entendo que a maior e melhor meditação que eu e você podemos fazer é essa meditação aqui, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, eu me edito, eu tenho uma renovação de mente, de vontade e de emoção na medida que eu me edito na palavra do Senhor. Aí sim, eu vou ter uma diferença, uma transformação, uma mudança de valores, de comportamento e de escolhas, né? Eu vou começar a fazer boas escolhas na minha vida. Se a gente for lá em Salmo 40, no versículo 8, ele vai falar assim, Salmo 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei.
Veja que tanto no Salmo 1 quanto no Salmo 40 vem falando da lei do Senhor. E como eu disse antes, a lei do Senhor não é para te proibir de nada. Você é livre para fazer escolhas. A lei do Senhor é para te proteger. Ela é a sua cerca de proteção, exatamente para que você não caia em tentação. E aí em Salmo 112, 1, vamos mais para frente. Salmo 112, 1 vai falar assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Ou seja, esse se compraz é se contentar, é se alegrar. Ou seja, a emoção dessa pessoa está também nos mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor, de novo, vem falando da lei do Senhor. E essa lei, às vezes a pessoa fala assim, mas nós estamos no tempo da graça, Maria. Sim, nós estamos no tempo da graça, mas temos que lembrar que Jesus veio e cumpriu toda a lei. Ele não aboliu a lei, ele não negou a lei, ele não ignorou a lei. Ele veio e cumpriu toda a lei. E hoje nós também cumprimos a lei do Senhor, mas na graça de Jesus. Porque se nós tentarmos também cumprir a lei do Senhor com a nossa força, nós também não vamos dar conta. Existe uma grande possibilidade de nós conseguirmos quebrar todos os 10 mandamentos. Então, nós precisamos da graça do Senhor para nós podermos viver dentro dessa lei, protegidos por essa lei, e não no sentido de proibição. Então, queridos, nós precisamos estar vigilantes para que a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção, ou seja, a nossa alma, esteja toda voltada para a lei do Senhor, essa proteção, essa cerca de proteção para nós. Existem 3 inimigos, né, da nossa alma, que o inimigo usa exatamente para que nós possamos cair em tentação. E aí eu vou colocar para vocês esses 3 inimigos aqui. O primeiro inimigo é o mundo. Esse mundo é esse mundo que vem trazendo para nós aflições, que faz com que nós nos preocupemos com aquilo que ainda não está acontecendo, gerando em nós o quê? Ansiedade, medo, fobias. Então, esse inimigo da nossa alma, que ele trabalha a nossa mente, ele vem trabalhando o quê? As aflições do mundo mesmo, né? Quando a gente vai lembrar lá da parábola do lavrador, nós vamos perceber muito isso aqui. Uma semente caiu e o que aconteceu com ela? Né? As preocupações do mundo a sufocaram. Então, nós temos esse inimigo aqui. Nós precisamos estar vigilantes a essas aflições e preocupações que o mundo nos traz. Queridos, a palavra de Deus traz para nós assim, olha, no mundo tereis aflições, sim, mas tenha bom ânimo, eu já venci. E eu venci, você vai vencer também. Foi o que o Senhor colocou para nós. O outro inimigo é exatamente a nossa carne. É aonde existem as perturbações, as tribulações. E aí nós vamos lembrar também da semente, né, que caiu ali nos espinhos e também sofreu, né? Por quê? As tribulações, né? Aquilo que machucava. Então nós temos que tomar cuidado também com a nossa carne. E por fim, o próprio inimigo, né, que vem e rouba a palavra que o Senhor tem dado a você. Por isso, queridos, Pai, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Nós precisamos estar atentos, então. E aquilo que Jesus nos ensinou, vigie e ore. E fique atento, porque o inimigo da sua alma está ao seu derredor. E a única maneira de você vencê-lo é você estar vigilante. Por isso eu sempre bato na tecla com vocês. Estejam em oração, estejam vigilantes, estejam na presença do Senhor. É nessa presença que vocês vão ser sarados. É nessa presença que vocês vão ser curados. É nessa presença que a sua mente, a sua vontade e a sua emoção estarão cativas do Espírito Santo de Deus. De maneira que, quando tentados,
vocês vão ter discernimento. Falar, opa, isso não vem da parte do Senhor. E aí, imediatamente, você vai poder ter uma postura e uma atitude de soldado, né? Armado, vigilante contra esse inimigo da sua alma. Queridos, que essa palavra fique no seu coração nessa noite. Que você guarde essa palavra, que não deixe o inimigo te roubar essa palavra. É orar, sim, mas vigiar. Vigiar e orar. Estar atento para não abrir nenhuma legalidade, não abrir nenhuma brecha, porque nós temos um inimigo sutil e ele trabalha exatamente naquilo que você legaliza. É como se você tivesse uma folha em branco que você vai e assina embaixo. E aí ele pode escrever o que ele quiser para cima. Não permita isso. Vigie a sua folha em branco. A sua folha em branco é a sua vida. Cuidado com as suas escolhas, né? Que as suas escolhas sejam feitas na presença do Senhor. Por mais, querido, que você esteja em sofrimento, por mais que você esteja em dor, tudo nessa vida vai passar. Aquilo que é bom passa, aquilo que é mal passa também. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Que ela permaneça na sua vida, no seu coração, que ela na sua mente, que a sua mente esteja cativa, meditando nessa palavra. Porque é aqui que você vai ser salvo e liberto e livre do mal. Amém? Glória a Deus? Então vamos orar. Queridos, eu quero lembrar a vocês que nós vamos ter o Alma Sarada hoje, online, e daqui a algumas semanas também. Então fiquem atentos, né, às chamadas do Alma Sarada. Nós vamos continuar aí trazendo mensagens para a sua alma, mas sempre com a base bíblica para você, para que você se aperfeiçoe como ser humano, para que você se aperfeiçoe como cristão. É essa a proposta, né? Porque Jesus, ele morreu por essa alma. Essa alma é valiosa para o Senhor. E por isso nós precisamos cuidar delas. Amém? Você que de alguma forma precisa entregar, né? Devolver o seu dízimo e oferta, creio eu que depois vai estar passando aí para você o link, o Pix, o número da nossa conta, para aqueles que querem contribuir, querem ofertar e querem, sim, obedecer a palavra do Senhor, dizimando. Se sintam livres e à vontade para isso, né, com as contas que vão ser deixadas aí para vocês. Amém? Então, queridos, vamos fechar os nossos olhos e vamos, mais uma vez, agradecer ao Senhor por esse momento. Eu agradeço a presença de vocês, viu? E até semana que vem, né? Sexta-feira, a partir de 19h30, 20 horas, nós vamos estar juntos novamente. Deus os abençoe. Amém? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós continuamos na sua presença, Senhor, e queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, por essa palavra que o Senhor nos trouxe. Pai, que essa palavra seja realmente guardada, Senhor, na mente de cada um, no coração de cada um. E que essa oração que Jesus trouxe para nós, que nos ensinou, Senhor, que ela seja verdade na nossa vida, que ela seja eficaz na nossa vida. Que nós não a professamos simplesmente como uma reza, como algo repetitivo, mas realmente uma oração eficaz, uma oração de poder, uma oração que vai fazer diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos, de todos aqueles que diante do Senhor levam essa oração de todo o coração. Por isso, nessa noite, essa parte dessa oração, Senhor, Senhor, nós clamamos, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Senhor, nos livra, Senhor, do mal, do maligno. Pai, e nós sabemos, porque Jesus nos ensinou como. Então, que nós estejamos vigilantes e sempre orando sem cessar na sua presença. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, eu abençoo a vida de cada irmão e irmã que está nos assistindo. Sejam abençoados você, a sua casa e a sua família. Beijo no seu coração e até a próxima.